Cumprimento os irmãos, uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém. Feliz de estar aqui. Pastor Ademar, Deus abençoe. Pastor Tiago, Deus abençoe. São amigos que Deus nos deu, né? Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, irmão. Amém. Você está preparado? Abra a tua Bíblia comigo, João, o Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 8. Uma palavra conhecida. João, capítulo 8. Quem encontrou diz amém. Diz assim, irmãos: Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E ele assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Aleluia. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Aleluia. Irmãos, eu ando de um tempo para cá assim, tentando buscar a Deus para desmistificar muita coisa que tem no nosso meio. Muito crentez e evangeliquez que tem no nosso meio e que às vezes não tem muito a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez o maior gigante que a igreja enfrenta, e às vezes a gente pensa que isso acontece com o novo convertido, e às vezes se passa com pessoas que estão 15, 20 anos na igreja. Satanás, ele é o enganador, e ele vai buscar artifícios para tentar fazer com que você fique equivocado quanto àquilo que Deus fez na tua vida, quanto àquilo que Deus está fazendo na tua vida. E Satanás, ele é ardiloso, e ele tenta sempre trazer sobre a igreja alguma coisa a mais que desmereça o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Paulo diz para os Gálatas, né? Vós que vos justificais pela lei, Cristo para vós de nada teve proveito. Estava outro dia em casa pensando, e ser uma pessoa espiritual, preste bem atenção no que eu vou dizer, não tem nada a ver com o meu grau de pureza, mas o quanto eu estou consciente do impuro que sou. É forte, né? Ser espiritual não tem a ver com eu ser santo, escute, mas a consciência que eu tenho de quão pecador eu sou. E essa graça que foi liberada sobre nós. Alguém diz, é de graça. Não, o preço foi caro, mas para que você fosse presenteado. Eu às vezes prego por aí, e quase
toda semana a gente está pregando 2, 3, 4 vezes na semana. E às vezes eu vou sentar, pastor Tiago, depois do culto com alguns pastores, assim, vamos comer uma pizza, um lanche, eles levam a gente, eu vou, né? E às vezes na mesa, alguns se acostam e dizem, você conhece bastante Bíblia, né? O que você acha da amartiologia? E eu digo, é de comer ou de passar no pão? Porque eu entendo, eu conheço doutrina do pecado. Mas eu conheço que alguns, de fato, não querem compartilhar conhecimento, querem disputar conhecimento. Alguns, com suas perguntas, não vão agregar em nada na minha vida. Eles querem encurralar, às vezes, num canto para dizer, olha, como eu tenho mais teologia que você. E a gente sabe que todo conhecimento que você tem, irmão, e quanto mais conhecimento de Deus você tem, mais nos teus ombros pesa a responsabilidade de tornar simples o Evangelho. Porque o Evangelho é simples. O Evangelho não é complicado. Eu vivi um tempo, no começo da fé, provavelmente passou a demanda, em que as pessoas colocavam um peso a mais na salvação. E diziam, se você fizer isso aqui, você vai ser salvo. Se você fizer isso aqui, Deus vai te amar mais. Isso aqui faz com que Deus ame mais você. Olhe para mim aqui. Deus não me ama mais, 28 anos pregando o Evangelho, do que ama a prostituta que agora está numa esquina vendendo seu corpo. Nada que eu faço faz com que Deus me ame mais. E nada que eu faço para Deus me amar mais, ou para garantir salvação. Tudo que eu faço em gratidão, porque Ele me ama, me amou e sempre vai me amar. Tudo o que eu faço não é para estar mais, a garantir a minha salvação, senão porque eu tenho certeza que estou salvo. E faço como fruto da minha salvação. Olhe para mim, irmão. A gente busca justiça. Tem gente que peca e tropeça. Já aconteceu com você? A gente tropeça, daí a gente nos pune assim. Vou ficar uns 3 meses sem ir para o culto, porque dessa vez foi feio. Eu vou dar uma parada até eu me punir, que chega para eu me achar meio digno de ir para a igreja. E a gente às vezes negligencia que o tempo que leva para Deus te perdoar é um instante em que você se arrependeu. E a gente às vezes quer chegar a um nível que Deus nos aprove. E a gente quer exercer justiça e diz, agora é justo, porque eu já paguei um preço que chega longe de Deus. Não, deixa eu dizer para você, a graça não é justa. Se você clama por justiça em um embate com alguém, pare de clamar urgentemente, porque se Deus agir com justiça, manda ele e você para o inferno. Porque o salário do pecado justo é a morte, mas o dom gratuito, não tem justiça na graça. A graça é um dom gratuito. A gente quer justiça, irmão. E a gente se equivoca com o amor de Deus, porque a gente está tentando se sentir amado quando pensamos que merecemos esse amor. Quando que nunca merecemos esse amor. Quando que nunca vamos merecer esse amor. Só que a graça, ela me permite usufruir de tudo o que Deus planejou e propositou para mim. Eu não tenho direito, eu não
não tenho atributo nenhum em mim que me leve a ser aceito por Deus. A Bíblia diz lá em Isaías 64, se não me engano, que as nossas justiças não passam de trapos de imundícia. Você sabe o que é isso? Roupa íntima suja. Essa é a nossa justiça. E sempre que eu vou a Deus com alguma justiça minha para dizer: Senhor, eu fiz, faz, eu estou distante do amor de Deus. Você não precisa, olhe para mim, você não precisa buscar a aprovação de Deus. Deus já te ama. Vou te falar, você não tem que se santificar, ser santo para servir a Deus. Você tem que servir a Deus para que Deus te faça santo. Quem está me entendendo, irmão? Você não busca perfeição para ser aprovado. Deus em Cristo te aprovou, porque você está em Cristo. E aí Ele vai, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até que se faça dia claro. A perfeição de Deus vai brilhando sobre a tua imperfeição. Uma mulher foi pega em adultério, irmão, e a lei mandava matar. Quando essa mulher foi pega em adultério, eles vieram, o religioso é assim, ele vem com pedra na mão, porque ele quer que o pecador seja arruinado. Eu conheci pessoas, obreiros, que usufruíram de uma graça e fizeram festa, quando Deus os tirou do tráfico de drogas, da prostituição. Mas que depois de um tempo não suportavam o processo na vida de ninguém. Eu conheço pessoas, irmãos, que dizem: eu não vou na igreja porque lá tem alguém com um problema, porque alguém me ofendeu na igreja. Alguém aqui, irmão, sinceramente, seja sincero, já aconteceu da esposa ofender o esposo? Só lá em casa? Já aconteceu do esposo ofender a esposa? Acontece, irmão. Já aconteceu do filho ofender o pai? Ou o pai se equivocar e corrigir de uma maneira equivocada o filho e ofendê-lo? Já aconteceu? Aconteceu, olhe para mim. Só que a gente, apesar de tudo isso, come na mesma mesa, dorme na mesma casa, e se alguém que nos ofendeu vai parar no hospital, a gente corre lá e diz: Jesus, tem misericórdia. Quem foi que disse, crente, que dentro da igreja alguém não ia te ofender? Alguém não ia te entristecer? Que alguém não ia tropeçar e você dizer: pelo amor de Deus, mas isso é um erro primário? Só que aqueles que estão com pedras nas mãos não têm espaço para receber a graça. Aqui, irmão, se você se equivocou com o teu filho, por que talvez alguém não se equivocaria com você? Esse lugar aqui não é lugar de gente perfeita, é lugar de gente que está num processo, porque ama Jesus e quer mudar, e sabe que só se reunindo para buscar a face dele é que pode aprender com o seu Espírito Santo e mudar de fato. Quem tem fome, quem tem sede, vem beber. Religioso não tem fome nem sede de justiça, ele quer atacar os outros, porque só assim ninguém percebe os seus pecados. Aí, que eu saiba, né? Pelo menos aqui em Blumenau é assim, né? Para ter adultério tem que ter dois. Nunca vi ninguém adulterar sozinho. Só que só trouxeram a mulher. Quem sabe ela estava com um religioso lá. Quem sabe ela estava com alguém que gostava de apontar pecado na vida dos outros. E aí, eles já vieram dizendo: essa mulher foi pega em adultério. E a Bíblia diz que o sentimento deles era aquele. Nós estamos citando a lei, citando Moisés, mas tudo que a gente quer é uma armadilha para ver se Jesus se contradiz. Aleluia. E aí, irmão,
Se você for olhar na lei, a graça sempre esteve presente. Raabe, a prostituta, está na genealogia de Jesus. Ruth, a moabita, está na genealogia de Jesus. Esaú nasceu primeiro, mas a Bíblia diz: amei a Jacó. A graça estava embutida em todo o tempo. E eles negligenciavam o amor e a justiça de Deus. Os 2 primeiros mandamentos parece que eles esqueceram, eles queriam cumprir só o restante. A Bíblia diz, pastor Tiago, que Jesus finge que não ouve e começa a escrever na areia. Esse é um ponto de vista meu, tá? Tá na lei, não adulterarás, ok? E todo mundo com pedra na mão esperando o que ele vai falar. Manda pedra? Meu ponto de vista, conjectura minha. Ele começa a escrever na areia: não mentirás. E alguém está com a pedra na mão e pensa: eu estou nessa aí, vou largar a minha e vou para casa. Não darás falso testemunho. Tinha gente ali que não tinha visto o adultério, não sabia o que estava acontecendo, mas estava com pedra na mão. E ele disse: eu me encaixo nessa aí. A lei que diz para não adulterar também diz para eu não dar falso testemunho. Vou largar a pedra. E Jesus escrevendo na areia. Tem bastante mandamento. Irmão, ou num ou no outro, a gente é pego. E aí ele vai escrevendo. E daqui a pouco as pessoas perguntam: Jesus não ouviu não? Ele diz: quem não tiver pecado, dá uma lidinha aqui. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eu tenho. Pedra para fora. E ficou só a mulher. A justiça da lei dizia: pedreja, mata. Mas a graça faz uma coisa que é absurda. A graça é escandalosa, irmão. A graça, ela nos deixa atônito. A graça diz que você merecia morrer e viver eternamente longe dele, mas ele te amou de tal maneira que decidiu que se você tem que morrer para ir para o inferno, ele morreria no teu lugar e ainda desceu lá para que você estivesse aqui nessa noite dizendo: eu posso ser cheio do Espírito Santo apesar das minhas falhas, porque eu sou um pecador arrependido. Eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus apesar das minhas falhas. Eu posso ir melhorando cada dia e me enchendo cada dia. Eu posso ser um ganhador de almas apesar das minhas falhas. Porque tem gente esperando a vida inteira, irmão, para que algo de extraordinário aconteça, quando o que de extraordinário que acontece é a vida. Tem gente dizendo: estou esperando Deus fazer algo tremendo, e aí eu vou me lançar, falar do amor de Deus. E Deus está dizendo: olhe para a cruz e veja o tremendo que eu fiz, morrendo no teu lugar, pagando um preço que você jamais conseguiria pagar. A graça, ela é tão maluca que Pedro está andando com Jesus, e Pedro diz: Jesus diz: eu vou para a cruz, eu vou morrer. Pedro diz: não pode, não vai. Que isso não te aconteça, tenha misericórdia de ti. E Jesus olha e diz: ô Pedro, pois o diabo está enchendo a tua boca de conselho para mim. Um amigo, na melhor das intenções, quando tenta tirar Jesus do propósito, Jesus entende que é o diabo. Qualquer pessoa, na melhor das intenções. Me lembro quando meu pai, quando eu fui para o campo missionário, meu pai disse: não vai cuidar da tua vida. O que se ganha no campo missionário? O que se conquista no campo missionário? E eu peguei, abracei meu pai e disse: tesouro no céu. Ele estava cheio de boa intenção, era o filho. Com 15 anos tinha sido gerente de 3 restaurantes. Ele achou: esse menino tem futuro e alguma coisa, vai ser missionário. E eu fui para o campo missionário, escute, irmão, com feridas no coração, da história que eu carregava.
e com a mão no arado, arando a terra, lançando a semente, andando e chorando, Jesus foi me curando. Se eu esperasse Jesus me curar para fazer, eu estava descredibilizando o poder do Evangelho. Porque quando eu falo, irmão, passa por mim, quando passa por mim, o rio que sai debaixo do trono de Deus, a fonte foi plantada em mim, quando esse rio passa por mim, me cura. Só não cura quando a fonte está lacrada. Tem água viva, por onde passa, gera vida. Mas eu lacrei a fonte, que eu estou esperando que alguma coisa extraordinária aconteça. E Deus está dizendo, ei, se você soubesse para onde iria, os livramentos que te dei, tudo que eu já fiz, você teria um propósito acima dos teus propósitos. De que tudo que você fosse fazer, desde o acordar, o trabalhar, o pensar, o falar, seria para a glória do meu nome. Aí Pedro, eu imagino que Pedro, quando é chamado de capeta, eu imagino que ele pensa assim, ó, eu vou parar, o que eu estou fazendo aqui? Pois acabou de me chamar de demônio, e não foi qualquer um, foi Jesus. Eu imagino Jesus dizendo, Pedro, continua, porque eu acabei de fazer história com a tua vida. Alguns vão vir para mim, e um dia vão ter boas intenções sem ter discernimento, e eu os repreenderei, e isso não dará motivo para eles desistir, porque você tem que ficar aqui de pé, Pedro, do meu lado, caminhando. E como ninguém só erra, daqui a pouco Jesus disse, todo mundo diz que eu sou alguma coisa, quem vocês dizem que eu sou? Antes disso já tinha dito, né? Ele disse, tu és o que? Foi o Espírito Santo. Como é que de repente, olha para mim, irmão, que loucura. Como é que de repente o Espírito Santo te usa? E daqui a pouco você tem uma intenção e é o diabo que te usa. Olhe para mim. Isso pode acontecer, mas não descredibiliza você. Deixa Deus trabalhar na tua vida, apesar dos teus tropeços. Pedro está indo, um dia Jesus diz, Pedro diz, Jesus, eu vou até a morte com você. E Jesus diz, Pedrão, que você sabe, né, irmão? Duas pessoas que na Bíblia foram, o diabo quis pegar eles, um foi Jó. E Deus disse, vai, toca, faz, só não tira a vida. Porque eu conheço a estrutura do Jó. E Jó foi provado, depois teve tudo em dobro, você conhece a mensagem. Um dia Jesus está andando com Pedro, e Pedro está achando assim, meu Deus, que maravilha, expulsar demônio, curar enfermo, andar com Jesus. Jesus cutuca Pedro e diz, Pedro, Satanás pediu para te peneirar. Mais um Jó? Não. Eu roguei ao Pai, para que não acontecesse isso, para que a tua fé não desvaneça. Você consegue entender que até para ser provado, Deus deixa ou não deixa, conforme a tua estrutura? Que o Pedro, irmão, não ia aguentar. Eu fico imaginando quantas vezes o diabo foi diante de Deus pedir a alguns religiosos, e Deus disse, não fura nem o pneu dele que ele desiste. Não. Que se alguém está pronto a desistir, irmão, porque passou por uma crise financeira, quando for pedido a vida por amor ao Evangelho, aí lá na frente, eu vou até a morte contigo, Jesus. Jesus disse, Pedro, 3 vezes tu vai me negar antes que o galo cante. Eu imagino Pedro dizendo, essa ele errou, porque eu me conheço, fiz Krav Maga, ninguém bota a mão nele, ninguém vai botar a mão em Jesus, não. Jesus, os soldados romanos vêm, você já pensou, irmão, olha só, puxado um 22 por uma blitz da PRF, é fuzilado. Pedro não puxou da espada e cortou a orelha de qualquer um, foi de soldados romanos, carniceiros, gostavam de sangue. Pedro, quando puxa da espada, está dizendo, vou mostrar para ele que eu estou disposto a morrer. Quando Jesus pega aquela orelha, que devia ser uma orelha meio grande, para achar no meio daquela confusão toda, né? E disse, Pedro, espada na bainha. Imagino Pedro dizendo, como? Estou mostrando que eu vou morrer por ti. Desse jeito não.
tu não vai morrer por mim buscando justiça tua. Eu vou cumprir uma justiça que ninguém pode cumprir sobre a tua injustiça. Pedro bota a espada na bainha e sai perturbado, decepcionado e frustrado. Eu achei que agora ele ia mostrar o rei dos reis que ele é. Foi para isso que ele veio, para tirar o nosso jugo de Roma. Vamos para cima, vamos Jesus. Jesus apanhando e Pedro de longe. Escute. Alguém chega e diz, oh, tu é parecidinho com ele, né? Acho que tu és um deles. Ele disse, não, nem conheço. Porque Pedro estava pensando, se eu disser que sim, eu vou entrar na mesma roda. E eu não vou morrer desse jeito. Eu não vou deixar em mim viver o texto de Êxodo 14. Vós os calareis e Deus pelejará por vós. Não. E vai, irmão, e vai. E Jesus apanhando. Não pensa que era qualquer coisa. Era osso quebrando. Era braço distendendo. Ele estava sendo vilipendiado, arrebentado. E quando de repente alguém chega e diz, tu és um deles. Ele diz, não sou, não conheço esse camarada. E ele vai, só que ele está seguindo Jesus de longe. Sabe por que ele não saiu vazado, irmão? Porque ele está olhando, dizendo, daqui a pouco ele vai mostrar o Cristo. Eles estão batendo no Jesus, mas daqui a pouco o Cristo aparece. E vai, e de repente, irmão, alguém chega e diz, tu és um deles sim. Tu fala que nem ele, tu se veste que nem ele, teu jeito de olhar é igual dele. A Bíblia diz que Pedro, negando a Jesus, começou a amaldiçoá-lo. Se fosse hoje com o Instagram e Facebook, que nós visse o pastor Pedro com o microfone, não com o microfone, mas numa passeata, assim, dizendo, eu não conheço esse miserável, ele amaldiçoou Jesus. E no meio dos palavrões, quando ele está gritando e tal, mostrando ódio para não ser reconhecido, ele olha e Jesus está olhando dentro do olho dele. E a Bíblia diz que Pedro saiu chorar amargamente. Olhe para mim, meu irmão. Isso ali marcou Pedro de um jeito tão grande que Pedro desistiu e achou que tudo que Deus tinha na vida dele havia acabado. Tanto que Pedro vai chorar amargamente, mas volta para a pesca e não quer mais saber. Sabe onde é que eu vejo um amor derramado assim? As três Marias vão lá embalsamar o corpo de Jesus. Ele aparece para elas e diz assim, ó, vai e diz a Pedro e meus irmãos que eu estou vivo. Pastor Tiago, achei que era o último nome que ele ia chamar, pois ele só menciona o nome daquele que negou. Que graça é essa, irmão? Ele não fala João, não fala Tiago, ele diz para Pedro e meus irmãos que eu estou de volta. Você pecou, você tropeçou, você errou, e você acha que Jesus vai chamar o nome de todo mundo? Hoje ele está preocupado em chamar você e dizer para você, eu ainda estou buscando você. Se eu fosse você, eu usufruiria da graça, eu me abraçava com ela. Mas Pedro quer, olha só, Pedro, ele quer exercer uma justiça sobre ele. Eu vou ficar aqui pescando, não é para mim. Ele está pescando, Jesus aparece lá na beira da praia, lembra? Eu estou pulando, né? Lá na beira da praia. Peixe e pão na brasa aqui, ó. Porque Jesus, irmão, sempre se preocupou em alimentar antes de qualquer coisa. Seguia Jesus, via bem alimentado. Multiplicava pão, peixe, sempre. E ele tem peixe e pão na brasa. Quando eles dizem, é Jesus, Pedro se lança no mar. Por que você acha que Pedro se lançou no mar? Vou dar um tempo aqui, porque ele pode querer ver todo mundo, menos eu. Vou dar um tempo aqui, e eu vou me manter aqui até que ele se decide com os outros discípulos e vai embora. Jesus ficou esperando Pedro, irmão. Não sei quanto tempo que Pedro ficou naquela água, mas uma hora Pedro olhava e ninguém botava a mão naquele pão, naquele peixe, e Jesus lá de braço cruzado olhando lá para o mar. E Pedro pensando, ele não vai embora mesmo, né? Não tem jeito. Você fica dando um tempo nas águas, e essas são as águas da desistência, e Jesus está esperando você vir se aproximar dele, porque você se feriu com o teu pecado, mas ele quer te curar com o seu amor.
Aí, irmão, quando Pedro vai chegando, com aquela cara de cachorro caiu da mudança, sabe? Vou levar uma bronca aqui daquelas, mas ainda assim vale a pena. E ele chega, Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu me ama? Olhe para mim. Tu me ama, Pedro? Ele diz: te amo, Senhor. Porque você sabe que você está dando um tempo nas águas, que você desistiu para te punir. Mas você sabe que apesar disso tudo Ele te ama. De novo, tu me amas? Pedro começa a ficar incomodado, porque parece que eu não estou convencendo. Tu me amas, Pedro? Amo, Jesus. Jesus olha para o lado, olha para os outros discípulos, eu imagino, dá um sorriso, olha para Pedro e diz: Pedro, e Pedro só olhando para o chão, né? Pedro, olha para mim. Tu me amas? Pedro começa a chorar. E Pedro diz a resposta que Jesus quer ouvir: tu sabes que eu te amo. E olhe para mim. Se você tem essa convicção que Ele conhece o amor que você sente, para de tentar provar. Para de tentar se punir. Ele te ama. Tu sabes que eu te amo. Se tu sabes que eu sei disso, se tu tens essa convicção que eu conheço, vai fazer o que eu te chamei para fazer. O teu pecado ficou no passado. Todo mundo viu o teu pecado público. Eu te vi chorando amargamente. As pessoas te conhecem nas tuas falhas. Eu te conheço no teu arrependimento. O maior gigante que tem dentro das nossas igrejas é a nossa justiça tentando aperfeiçoar de Cristo. Porque a gente tem um parâmetro, uma medida nossa, dizendo: se você fizer isso, você vai agradar. Você não agrada a Deus. Você se esconde em Cristo e Cristo agrada a Deus. Deus não é mais feliz ou mais triste com você. Deus é feliz com o Cristo em você. Você está entendendo? Irmão, eu não prego para impactar. Eu prego impactado. Eu não fui chamado para gerar ambiente. Eu fui chamado para ser introduzido no ambiente que Ele gera. E esse ambiente fluir através de mim. Eu estou aqui hoje pregando, minha esposa está pregando em outro lugar. E ela estava um pouquinho nervosa assim, né? Ela disse: ora por mim. Eu disse: só lembra de uma coisa. Não é o que você quer falar, é o que Deus já te falou. Sabe qual é a mensagem que fala com a igreja? A que fala comigo, porque eu sou igreja. Sabe qual é a mensagem que a igreja chora? Aquela que eu chorei, porque eu sou igreja. Eu não estou preocupado em falar alguma coisa para você. Eu estou preocupado em pegar o pão da mão de Jesus e dar para a multidão. Só quem multiplica. Você está entendendo isso? Há um ambiente que Deus está gerando aqui nessa noite, dizendo para você: assuma a salvação que eu te dei. E seja cheio da minha presença, porque nada te impede, nem teu pecado. Não, irmão, não. Olhe para mim, irmão. Não é o teu pecado que faz separação entre você e Deus, é a tua iniquidade. Ele não veio chamar iníquos a arrependimento, mas pecadores. Lá na frente ele vai dizer: apartai vós de mim, que praticais aí iniquidade, não pecado. Porque pecado é aquilo que você, na tua natureza terrena, tropeça e diz: puxa vida, errei de novo, tentando acertar. Iniquidade não, é quando você olha para o céu e blasfemar contra Deus. Entenda isso, você não é um blasfemo. Você não está aqui com a intenção de pecar, você às vezes tropeça, e isso tem servido de impedimento para você. É claro, irmão, a graça não é uma licença para pecar. Paulo disse assim, aonde abundou o pecado, então vamos pecar mais para ter mais graça? De modo nenhum. Como é que você, que morreu para o pecado, voltará a se abraçar com o defunto?
Alguém aqui nessa noite precisa sair daqui dizendo: meu nome está escrito no livro da vida. Eu vou levantar minha cabeça e vou parar de achar que de vez em quando Deus me ama menos, que Deus está triste comigo, que Deus está me abandonando por conta do que eu não estou conseguindo vencer. Não! Meu filho, eu tenho um filho de 23 anos, vai fazer 24 agora. Ele é maravilhoso. Tem um caráter extraordinário. Se distanciou dos caminhos do Senhor num tempo. E uma madrugada dessa estávamos conversando. Ele faz Uber, veio de fazer Uber. E eu estava pronto com a janta, 1h da manhã, eu esperando ele para fazer janta. Com a janta pronta. Minha esposa disse: deixa, depois ele esquenta o micro-ondas. Não é a janta, é a mesa. Sentei na mesa. Que se eu para o meu filho, irmão, para minha casa, para quem é que eu vou ter? Ele tem umas tatuagens. Quem olha, acho que uns 3 brincos em cada orelha. E no outro final de semana eu iria apresentar um sobrinho meu na igreja, que ele me pediu. Ele disse: ô tio, apresenta meu filho. Eu disse: apresento. E ele convidou o primo para ser testemunha, né? Tipo assim, um padrinho, né? Aí meu filho na mesa: ô pai, vai ser o batismo, a apresentação do Heitor, e eu vou ser o padrinho. Eu vou no culto, mas o pai, fica tranquilo que eu vou botar uma camisa bem fechada para não aparecer aqui a tatuagem. E eu vou tirar os brincos. E o pai, fica tranquilo, porque eu não vou de forma alguma deixar o pai constrangido. Eu disse: tu faz um favor para mim, vai com todos os brincos na orelha, não se preocupe em cobrir a tua tatuagem, porque Deus já começou uma obra na tua vida, e não sou eu que vou tirar de ti o que Deus quiser tirar. O religioso coloca regras porque não confia na obra do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo fazer essa obra. Deixa o Espírito Santo abraçar o coração dele e mostrar o que é graça. E eu mencionei para ele essa palavra de Pedro. Eu disse: Pedro pecou feio. Quando Jesus ressuscita dizendo: cadê Pedro? Ele debruçou sobre a mesa, empurrou o prato de comida e chorou pelo menos uns 40 minutos copiosamente. Disse: pai, avisa antes de acertar uma pedrada dessa no meu coração. Entenda, você tem a palavra mais poderosa para ganhar almas, e ela não se chama religião, ela não se chama costumes humanos. Irmão, e vou te dizer, nem saia por aí empurrando doutrina em ninguém. Fale que Jesus só está preocupado em trazer o céu para ele. Pare de apontar o inferno, porque para onde você aponta as pessoas miram. Aponte o céu. Outro dia um irmão disse para mim: irmão Rudinei, Jesus está voltando, e quando ele voltar vai cobrar muita gente. Eu disse: não, irmão, Jesus não volta para cobrar, Jesus volta para repartir herança. Cobrar lá na frente para quem não foi junto. Estou com medo do arrebatamento, porque quando ele voltar, ele vai me cobrar o quê? Você não tem certeza da salvação? Não vai te cobrar nada, porque ele pagou todo o preço. O problema de alguns de nós é que estamos tentando, irmão, olhe para mim, tentando achar um meio para ser justos o suficiente para colocar a mão no arado e fazer a obra de Deus. E Deus está dizendo: eu quero você do jeito que você está. Comece agora, coloque a mão no arado, fale do amor de Deus. Eu conheci um irmão, Daniel, e eu já estou quase terminando. Ele era, irmão, usuário de crack, cocaína, assim, no último nível. Se tornou mendigo, estava nas ruas. E um dia passou um evangelista lá e deu um folderzinho para ele e disse: Jesus te ama e tem um plano na tua vida. A pessoa saiu, ele rasgou em pedaços, jogou para o lado. E ele disse: se Jesus me ama e tem um plano na minha vida, eu quero me livrar dessa vida que eu estou vivendo. Provavelmente não é esse o plano. E ele tentava, ele ia num culto, chorava, recebia Jesus e saía e se enchia de droga. Um dia ele desistiu, foi para um beco de madrugada, colocou a agulha na veia e disse, com a agulha na veia, disse:
Deus, eu vou morrer e vou para o inferno. E lá do inferno eu vou clamar e dizer que o Senhor não tem poder para libertar da cocaína. Do outro lado da cidade de Florianópolis, uma família orando. Uma menina com 9 anos se levanta em profecia, vai até o pai dela e disse: vai até a rua tal, no beco tal, encontrarás um mendigo usando drogas. Diga para ele: Daniel, homem muito amado, o Senhor tem o poder para livrar da droga. A filha não deu endereço. Deus deu GPS para a menina. O pai dela disse: vamos lá, isso não é normal, nós estamos orando. Botou a menina no carro, foram para lá. Quando chegou no beco, um canto sujo, fundos de padarias assim, cheio de lixão, sujeira. E aquela menina sai com o pai. E quando a menina dá uns 3, 4 passos, ela grita: Daniel! Ele olha aquela voz de menina, se levanta no meio das caixas de papelão, todo sujo, todo cabeludão, barbudão sujo, e diz: quem me chama? A menina diz: homem muito amado, Jesus me mandou te dizer que tem poder para te livrar da cocaína. Sabe o que aconteceu, irmão? Aquela família pegou o Daniel, botou no carro, levou para casa, deu banho, deu comida. Ele jogou as drogas fora. Ele era cover do Raul Seixas, cantava. Não tinha dinheiro para nada. De repente, estava uma semana que a família sumia. Eles iam ver, ele estava num bar tocando cover. Só que ele ia no culto. E um dia o pastor falou e disse: você não pode mais estar aqui. Ele disse: pastor, eu ainda estou usando droga. É, menos, mas estou usando. Mas eu não vou deixar de ir para o culto, pastor. E ele disse que um dia ele estava cantando músicas do Raul Seixas numa boate. Em cima tinham quartos para as prostitutas. Ele disse que uma mulher estava sentada assim e piscou para ele. E ele olhou para ela, piscou e disse: vou me dar bem. Desceu da música, tomou uma bebida, foi lá e disse para ela: vamos para o quarto. Ela disse: vamos. Chegou no quarto, a moça começou a querer tirar a roupa. Ele disse: para, eu estava ali cantando a música do Raul Seixas de olho em você. Olha aqui, irmão, olha aqui. E Deus me disse que você é filho de um pastor, está desviada, mas Ele tem um plano na sua vida. A menina começou a chorar. Filho de pastor, presidente das Assembleias de Deus. O menino, o Daniel, naquela vida, mas aceitando a graça e caminhando devagarinho. Irmão, os pastores disseram: não podemos te dar ceia e nem te descer as águas. Toda semana eram 5, 6 prostitutas homossexuais, traficantes e drogados para Jesus, até que Deus completou a obra na vida dele. Hoje o Daniel toca gaita. É um pregador itinerante, nunca casou, irmão, está com quase 60 anos. Ele puxa da gaita, cai 5, 6 endemoniados. Ele toca a gaita dele e Jesus batiza com o Espírito Santo. Você está entendendo? Eu estou falando uma coisa que o religioso vai dizendo: não pode. Eu nem era bem liberto, irmão. Eu aceitei Jesus e do jeito que eu estava, eu cheguei em casa e disse: Deus falou comigo e eu não vou mais para o inferno. O que está te impedindo de falar de Jesus e de testemunhar não é o pecado que você tem. Ninguém, vou falar um negócio aqui, eu acho que já falei, mas vou repetir. Lá nos tempos 1700 e alguma coisa, um homem foi condenado à morte. E ele era morte por enforcamento. E um dia o governador, uma vez por ano, dava uma carta de absolvição para um preso, um condenado à morte. E foi sorteado e caiu nesse camarada. O governador pegou a carta de absolvição, colocou dentro de uma Bíblia e entrou dentro da grade lá da cadeia e disse: eu vim te trazer o perdão. Quando ele viu a Bíblia, ele avançou e quis bater no governador. Não reconheceu, não sabia. E disse: não quero teu perdão, não quero nada que venha da Bíblia. E o governador saiu e disse: vou levar o perdão para outro. Ele disse: vai. O guarda disse: você é burrinho mesmo, né? Ele disse: por quê? A tua carta de perdão estava dentro daquela Bíblia, você não ia mais morrer. E ele perdeu a oportunidade.
No dia da execução, pediram se ele tinha alguma palavra, alguma coisa para dizer antes de ser executado. Ele disse uma coisa que chocou aquelas pessoas e vai chocar você. Ele disse: eu não estou perecendo e indo para o inferno pelos pecados que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Ninguém, irmão, está no inferno hoje pelos pecados que cometeu, foi pelo perdão que rejeitou. Ninguém perece porque pecou, porque todos pecaram. É o perdão que você rejeita. É quando você descredibiliza aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por você. Se abrace com essa graça. Seja fiel no pouco e sobre o muito Ele te colocará. Fale de Deus mesmo com as tuas falhas. Busque, irmão, busque se aproximar de Deus, porque é só Deus que vai te tornar santo. Não é você elevando o teu grau de religiosidade que vai agradar a Deus. Sabe a mulher junto ao poço de Jacó? Aquela mulher, ela disse: se vai lá e chama teu marido. Ela disse: eu não tenho marido não. Ele disse: falasse uma verdade. Quem já tivesse 5 e que tu tens agora não é teu. Alguém disse: será que ela estava em adultério? Talvez não, irmão. Talvez ela estava namorando, noiva. Talvez já tinha namorado uns 500. E ela Jesus só quis dizer: você nem tem compromisso com homem nenhum agora. Você não está aliançada com ninguém. O que tu tens agora, você não sabe se é teu. Pode ser que amanhã ele vaza que nem os outros. Só que essa mulher vai, com as falhas que tem, e traz uma cidade para ouvir o que o profeta está falando. E sabe o que eu descobri? Que a gente pentecostal fala: vamos adorar a Deus em espírito. Só que Deus não quer só você em espírito. Deus quer que você seja de verdade. Ser de verdade é a melhor coisa que você pode ser. Não vista uma máscara. Não se fantasie de religioso. Diga para Deus: eu estou com esse problema, eu estou com esse pecado, eu estou com essa falha, mas eu estou aqui testemunhando do teu amor. Aperfeiçoa a tua palavra em mim, Jesus. Aperfeiçoa o teu evangelho em mim, Jesus. Aperfeiçoa a tua presença em mim, Jesus. O Espírito Santo vos guiará em toda verdade. Para terminar, irmão, Paulo disse assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Um amigo meu mora em Paris. Eu estava pregando em Arapongas e um pastor da Guiana Francesa, Deus levantou ele em profecia e profetizou para o Rodrigo, sofonista, e disse: veja a bandeira da França em cima da tua cabeça. Isso faz uns 6 anos, fazem 5 anos, 4 anos e meio, 5 anos que o Rodrigo, a família está na França, está em Paris. Quando Deus fala, Deus faz, né? E o Rodrigo mandou uma foto para mim no apartamento dele. Ele mostrou a Torre Eiffel lá longe assim. Ele disse: olha, eu vejo a Torre Eiffel aqui da janela do meu apartamento. Ele botou o dedão assim, pastor Tiago, e tirou uma foto. Ele disse: dessa distância que eu estou da Torre Eiffel, o meu dedão é maior que ela. Mas quando eu me aproximo dela, ela é muito grande. E ele, pregando para mim, né, meu amigo, ele disse: está vendo, Rudy? Quanto mais longe eu estou de Deus, parece que menor ele fica. Deus não mudou isso aqui, irmão, 1 milímetro. Permanece o tetragramaton, o Todo-Poderoso. Escute, tem alguns de nós atribuindo mal a Deus. Deus vai pesar a mão. Sério? Deus não pesa a mão, irmão. É você que colhe o fruto da distância. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme. Quem não tem temor não tem anjo. Satanás está ao derredor. Deus não vai pesar a mão em você, você vai colher o fruto da distância, da insegurança que é estar longe, distante da presença de Deus. Você acha que Deus ia viver uma vida te ameaçando? Olha, vou te pegar na curva. Machado está na raiz, tá? Mas a árvore, ainda que cortada, ao cheiro das águas brotará. Ele está dizendo para você nessa noite: eu preciso você posicionado. Porque essa tua inconstância está impedindo você de viver o melhor que eu tenho para você na terra. Você canta nos hinos da harpa: sim, eu porfiarei por essa terra de além. Vai, insiste, luta,
Esquece o teu pecado. Esquece dele. Que a tua preocupação e o teu foco seja viver na presença de Deus, adorá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo. Vai chegar um momento da tua vida que você vai perguntar: mas cadê o meu pecado? Que eu me enamorei tanto pelo Espírito Santo que eu me esqueci de pecar. Que eu caminhei tanto com Jesus que eu me esqueci de caminhar após os desejos da minha carne. Deus está dizendo para alguém: você se cansou da tua vida, e eu estou te dando mais uma oportunidade para você dizer: o meu foco não vai ser mais nas minhas falhas, meu foco vai ser no que Deus está fazendo na minha vida. Eu vou me abraçar com a graça, eu vou me apaixonar e me enamorar pela graça, e nada mais vai me fazer sentir menos amado por Deus. Porque a gente às vezes peca e fica brabinho com Deus, mas dizendo que Deus ficou bicudo com a gente. Tipo assim, né? Me lembro quando eu tropecei na fé, novo convertido. Alguém já tropeçou aqui, irmão? A gente tropeça, né? Me lembro quando eu tropecei na fé, eu entrei dentro do quarto para me despedir de Jesus, novo convertido. Senhor, a gente novo convertido não sabe nada, né? Eu disse: Senhor, eu quero me despedir do Senhor. Não é para mim, não consigo. A régua é muito alta para mim, eu não vou conseguir. O Espírito Santo disse: tira a cara do chão, senta aqui na beira da cama. E na minha oração, porque quando eu quebrava a xícara do meu pai, ele me batia e quase me matava, eu dizia para Deus: quebrei a tua xícara. E o Senhor, imagina se o meu pai terreno fazia o que fazia comigo, que dirá o Senhor. Deus me disse: senta no meu colo, sente o meu amor de pai. Você vale mais que a xícara que eu te dei. Não corra de mim, corra para mim. Não fuja de mim, fuja para mim. Se abrace comigo, peça misericórdia, eu te darei uma xícara melhor. E não são poucos os lugares que a gente vai pregar, irmão, e recebe honra de rei. A gente está aqui, irmão, só Deus sabe de onde Deus nos tirou. Mas Ele coloca a gente assentado com os príncipes, com homens e mulheres de Deus. Se você quer viver o melhor de Deus, nessa noite você vai ter que tirar o teu foco de tudo que está dando errado e colocar o teu foco na palavra de Deus. Satanás disse para ele: transforma a pedra em pão. Ou seja, muda a situação. Se é que Deus é contigo, tem que mudar essa situação. Sabe o que ele disse? Não fui chamado para mudar a situação, mas para viver da palavra que sai da boca de Deus. Você pode estar no deserto, pode não ter pão, mas a palavra que sai da boca dele vai te sustentar, vai te manter de pé, vai te manter vivo, até o momento. Irmão, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, mas saiu guiado pelo Espírito do deserto. Se coloque de pé em nome de Jesus.